Fala pessoal, tudo jóia? Como é que vocês estão? Nós estamos começando mais um 3D Podcast e hoje, como vocês podem perceber, nós estamos com um convidado aqui. E aí, Lipe, como é que você tá? Seja bem-vindo, cara. Obrigado, gente. É nóis aí. E de tradicional, já tô aqui com o meu parceiro, né? O Alan, o Lanzinho da galera. E aí, Lan, como é que você tá, meu irmão? Amém. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? Que isso, hein, gente? Pessoal, graça e paz. Estamos aí de novo, né? Pra gente tratar de assunto interessante. Assunto que vai edificar todos vocês. E espero que vocês curtam, né? Verdade. Compartilhem e comentem embaixo aí o que vocês acharam desse tema aí. Beleza? Tamo junto. Verdade, pessoal. Hoje nós vamos falar aqui sobre adoração como um estilo de vida, né? Nós vamos entender um pouco aqui e eu hoje, na verdade, eu sou só um intermediador aqui. Eu sou o cara das perguntas, meu irmão. Porque hoje eu tô com dois caras aqui que eu vou falar a verdade pra você, velho. Dois líderes de louvor, dois caras que, sabe, manjam do instrumento, dois caras que Jesus separou pra adoração de forma intensa, que eu vou falar a verdade pra você. Pode ser que até o final desse podcast, eu e você mudamos esse pensamento a respeito de adoração e possamos descobrir que nós também somos esses adoradores aí, hein? Eu não, cara. Eu, né, vou ressaltar aqui o Lipe, né? Todo esse elogio aqui, igual eu falei pro Lipe. Quando a gente pensa em adoração, você pode falar, nossa, né, os anjos estão adorando, né? Serafim, querubim. Não, você pensa, vamos pensar no Lipe agora, né? Esse é o adorador por excelência. Mas, gente, brincadeiras à parte, a gente quer muito que vocês possam ser encontrados aí, né, pelo Senhor nosso Deus. A motivação desse podcast não é para ser só uma coisa formal. Na verdade, é uma maneira simples e objetiva de nós entendermos o que é reino, o que compõe o contexto do reino, o que é fazer parte desse reino. E é sobre isso que a gente tem falado nesse podcast, e é sobre isso que nós queremos falar nesse dia de hoje, né? Exatamente. Então nós vamos falar dessa adoração aí como um estilo de vida para nós. E é claro, né, eu já quero começar aqui fazendo pergunta pro nosso, né, visitante aí. Visitante entre aspas, tá, irmão? Porque o rapaz é mais do que da família, tá? Esse rapaz aí que faz parte da nossa vida. Vou começar fazendo uma pergunta pra você. Tá preparado já, Lipe? Posso começar já ou não? Pode. Quer pedir ajuda universitária? Como é que faz? Irmão veio carregado aqui, cara. Tem notebook, tem caderno, tem celular, vou falar pra você, que tem as experiências. E veio daquele jeito, gente. Então, ó, nós vamos mandar pergunta pra cima dele. Vamos dar não, hoje vai ser bravo. Então, gente, vamos começar esse podcast. E a primeira pergunta que eu quero fazer pra você, Lipe, pro Lan, o que não é adoração? Certo. O que não é adoração? O que não é? O que não é música. Acontece o seguinte, assim, ó, na igreja, a gente enxerga a adoração, o momento da adoração. É o momento que a gente vai cantar música pra Deus e tal. Mas não é. A adoração, quando você entende que é um estilo de vida isso faz parte da sua vida, não somente nos momentos de música, né? E o problema, assim, que eu vejo, às vezes, as pessoas entendendo na igreja, é que elas veem, exemplo, louvor, né? Louvor e adoração são palavras com significados diferentes. As pessoas acham que louvor é música agitada e que adoração é música lenta, entendeu? Só que não é. Só que não é. Louvor, quando a gente olha o significado dela, no caso, no natural, é como se fosse um elogio. Então, tipo assim, a atitude sua, Eric, foi louvável. Então, é como se fosse um elogio. E quando a gente olha no sentido da igreja, é a gente cantar para Deus sobre o que Ele fez. Sobre os feitos dele. E isso é louvor, quando a gente é no contexto de igreja. É a gente cantar para Deus sobre os feitos dele, sobre o que ele fez. E quando fala sobre adoração, é a gente elogiar a Deus pelo que ele é. Uau. Entende? Legal isso. Então, louvor é a gente cantar para Deus sobre o que ele fez. E adoração é a gente adorar a Deus pelo que ele é. Então, quando eu canto que Deus é bom, eu tô adorando porque é um jeito de eu falar para ele um dos atributos dele. E isso não entra só na música, entendeu? Sim. Quando você prega que Deus é bom, você também tá adorando, entendeu? Nossa, que legal, hein, cara? Você também tá adorando. Não é somente uma forma da música, que é o que as pessoas acham que atribui, né? A gente tem o costume de pensar nisso, né? Eu mesmo, que sou uma pessoa mais, né, leigo no assunto quando se trata disso, né? A gente tem costume de pensar assim, né? Você fala de louvor, você pensa em adoração, logo você
liga, né? Que é um momento quando a galera tá tocando um instrumento, né? Quando tá rolando uma ministração no mesmo instrumento e tal, você pensa nisso. Mas é bem legal essa explicação. Então, louvor é... Como que você falou mesmo? Adorar a Deus pelo que ele faz, pelo que louvor, ele fez, né? adorar a Deus pelo que ele faz. Isso. E adoração Pelo que ele é. é louvar a Deus pelo que ele é. Pelo que ele é. Nossa, show. E aí, Lan? É isso. O que é pra você? Eu não O que tenho mais não nada pra falar, não. Adoração. Não tem mais nada pra Pra falar, você. não. Então, igual o Lipe falou, né? A gente carrega muito desse negócio que a gente já vem aprendendo dessa liturgia, né, cara? Da música, né? O ministério de adoração às vezes envolve a dança e o louvor, mas, como o Lipe falou, nós fomos criados para adorar, cara. Nós somos criados como adoradores. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 3 em diante ali, se eu não estou enganado, fala que Deus nos predestinou, Ele nos separou para o louvor da sua glória, né? Pelo prazer da sua vontade. Então nós somos criados com esse intuito de adoração, onde tudo na nossa vida, cara, ele, de certa forma, expressa isso. Então o que não é louvor, cara? Louvor depende e o que não é adoração? Tudo que não aponta para Deus. Qualquer coisa que eu faça, que embora tenha Deus, entre aspas, envolvido, Sim. mas não aponta direto para ele como fim em si mesmo, não é adoração. Então, por exemplo, hoje acontece muito das pessoas atribuírem algo que às vezes até Deus fez, mas no fim a pessoa, o ser glorificado é ela mesma. Sim. Deus é um meio para... Então, isso às vezes carrega um nome de adoração. Mas como o Lipe disse, cara, tem o elogiar a Deus, adorar a Deus, tem ele como alvo, como objeto dessa adoração nossa. Não que Deus é objeto, mas como alvo da adoração. E ele tem um fim em si mesmo. Encerra ali. A gente é um agente da adoração, né? Sim. E hoje em dia está muito invertido isso, né? Como Deus passa a ser o agente ali, o meio... E nós, de maneira subliminar ou às vezes não perceptível, nos tornamos o alvo da adoração, né, cara? Sim. De modo que se não acontecer algo para que eu seja glorificado ou exaltado diante das pessoas, né, as pessoas vão ver, né? Deus me dando a vitória, né? Então, assim, isso me faz alvo dessa entre aspas, dessa glorificação, dessa adoração. Então, isso não é adoração, cara. Por mais que Deus, entre aspas, está envolvido nesse processo. Mas toda adoração, como o Lipe disse ali, é tudo aquilo que eu faço que tem como alvo e objetivo final exaltar o nome de Deus, cara. É sempre isso. Legal. Né? Sempre isso. Legal. Pessoal, então, presta bem atenção no que eles disseram. Então, adoração é tudo aquilo que é direcionado para Deus, tá? Então, é que manifesta a essência de quem Ele é. Né? E assim, uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês por que será então que nos dias de hoje as pessoas elas estão muito com essa mentalidade? Um exemplo, as pregações, os louvores, às vezes os momentos no culto, né? Com essa mentalidade às vezes de fazer as músicas com uma, vamos dizer, não sei se eu posso dizer isso, talvez com uma espécie de uma mensagem subliminar por trás, né, onde na verdade elas estão querendo demonstrar aquilo que elas receberam, aquilo que está acontecendo na vida delas, ao invés de direcionar isso para Deus. Por que você acha que isso acontece? Ô Eric, esses dias eu comentei com meu pai e falei assim, a gente tem um livro na Bíblia, né, com 66 livros, a gente tem um livro chamado Salmos, que é 150 capítulos, só música. Aí o povo escreve o que não tá na Bíblia. Legal. Entendeu? Sim. Aí eles decidem escrever o que não tá. A gente tem uma Bíblia inteira. Mas, aí, enfim, eu acredito assim, se a adoração é a gente adorar a Deus pelo que Ele é, né? O problema é que as pessoas não sabem quem Ele é. Esse que é o lance, entendeu? Quando a gente lê Gênesis, ele especifica muita coisa pra gente. Então, quem Deus é? Quando Deus ele vai criar um homem, a gente sabe que ele diz façamos, né? Sim. Não é eu fiz, é façamos. Então, tem uma pessoa coletiva ali que a gente sabe que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. E quando a gente entende isso, a gente vê que Deus, ele vive comunhão. Ele vive comunhão. Quando a gente lê João,
Jesus ele faz só uma oração, João 17. Ele não ora pro Lanzinho ser abençoado, ele não ora pro Eric ter uma vida financeira boa, ele ora assim, para que eles tenham a mesma comunhão uns com os outros, a mesma que eu tenho com o Pai. Quando eu entendo que Deus vive comunhão, a gente entende para que a gente nasceu, que é para ter com Ele a mesma comunhão que Ele tem com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, eu decido resumir tudo isso em intimidade e comunhão com Deus. João, ele entendeu uma coisa, né? Quando o assunto é intimidade, eu olho João como o melhor cara para falar. Porque a gente vê João, o único discípulo que estava na crucificação, o único discípulo que não morreu martirizado, João morreu de velhice, né? Sim. Então, a gente vê os frutos que João colheu pela intimidade que ele tinha com Deus. E a gente só consegue descobrir quem Deus é em intimidade e comunhão com Ele. E quando, cara, a gente vê a vida de João lá em Apocalipse, a gente vê que o cara, né, viu na ilha de Patmos coisas que a gente não vai saber que ele viu. Verdade. A intimidade com Deus levou a João a ver coisas que em Apocalipse diz que eu acho que Deus mostrou o slide errado para João, falou assim, não era para você ver isso não, você fica calado. Então, assim, é muita coisa que João viu fruto da intimidade. Às vezes eu fico pensando, João, no subconsciente dele, falou assim, pô, cara, valeu aqueles momentos eu deitado no colo do meu Jesus. Valeu a pena eu ter... Então, quando o assunto é intimidade, eu vejo João como suspeito para falar. E entender quem Deus é só através da intimidade. Então, eu só adoro quando eu entendo quem Deus é. E eu só entendo quem Deus é tendo intimidade e comunhão com Ele. Entende? O problema é que as pessoas que fazem música, estão no altar, elas não têm intimidade com Deus. Então, elas não sabem quem Deus é e elas cantam sobre o Deus que elas não sabem quem Ele é. Verdade. Entendeu? Uhum. Então, esse que é o lance. Uma das coisas que nós falamos no podcast anterior, eu tentando barrar João e Pedro de falar de Jesus, e eles falam, nós não podemos deixar de falar Exato. daquilo que temos visto e ouvido. Exato. Então, tipo, o relacionamento com o Pai, o relacionamento com Jesus, com o Espírito, faz com que a gente não consiga ficar calado, né? Sim. Faz com que a gente não consiga ficar Exatamente. calado. E aí, às vezes, algumas pessoas vão expressar isso em canções, como foi Davi, que você citou o Salmo, Davi, em diversos seus salmos, entoou canções ao Senhor, né? Ou então ela vai expressar isso numa pregação, num ensino, em algo que ela tem relacionado, né, cara? Eu gosto de falar assim que adoração não tem a ver com o culto que você tocou no domingo, mas tem a ver com a vida que você viveu na segunda-feira. Nossa, legal. Hein? Pegou essa aí, gente. Pelo amor de Deus, pega. É isso. Adoração não tem a ver com... O culto que você tocou no domingo, mas a vida que você vive na segunda-feira. Uau. Então é isso. sobre isso, cara. E aí, Ala? Eu acho que, por que se tornou isso aí, cara, é justamente que o livro tá falando aqui, né? As pessoas, elas por não conhecerem a Deus e por acharem que conhecerem, hoje, vi muitas pessoas falando isso, né? Talvez nós fazemos parte de uma igreja que mais sabe cantar, mas que pouco tem conhecimento da palavra de quem Deus é. Então isso tem se expressado não só nas canções, mas também na própria vida. As pessoas pensam que a vida de adoração delas tem a ver com o modo que elas se encontram. Ou que Deus só é adorado se elas estão bem. Então elas só cantam e só pensam que elas precisam estar bem, cara. Tem um texto aqui, eu deve estar valendo aqui, mas eu pensei, vamos deixar fluir, não vou parar de ler muito não, senão a gente vai gastar tempo aqui. Mas tem um texto de 1 Pedro. Ô, Lão, você sem texto não é normal, hein, cara? Pensa bem, hein? Eu lembro de quando ele falou pro pessoal, se você não assistir esse podcast com o bicho, você vai ficar perdido. Ele vai falar, perdidinho, hein? Então, você sem texto, entendeu, cara? Então, é igual circo sem palhaço, hein, cara? Você tá se Então, beijo sem contradizendo. abraço. Eu vou o seguinte, então. Eu vou citar aqui, Isso. aí você procura. Por favor, presta atenção, 1 gente. Pedro, no capítulo 3, você vai ler o capítulo inteiro. Ó. Mas tem uma parte lá, no capítulo 4 também tem, que Pedro está falando o seguinte, cara. É louvável que você, cristão, sofra por fazer o bem. É louvável que ele fala assim, se você for punido pelo seu patrão, ou pelas pessoas que te perseguem por fazer o mal, que valor tem nisso? Mesma coisa que Jesus fala lá no Sermão do Monte, né? Sim. Mas ele fala assim, se você for perseguido por fazer o bem, Deus se agrada. Deus aprova. Ou seja, Deus é louvado. Ou seja, as pessoas pensam que a vida de adoração delas tem a ver com o bem-estar delas.
Então isso tem passado para as músicas, tem passado pela maneira que as pessoas vivem, né? E isso se dá no fato de não conhecer a Deus, não conhecer a forma que Deus trabalha, cara. Os maiores, talvez um dos maiores adoradores que a Bíblia vem mencionar, foi um cara que ele era muito bom demais. Jó, cara. Quem era Jó? Jó era um cara justo, reto, desviava do mal, tudo isso. Eu costumava falar, não era a mãe dele que tá falando, porque mãe mente, né? Então não foi a mãe de Jó que falou isso dele, foi Deus. E Jó sofreu, cara. Jó, Deus permitiu que ele passasse por tudo que ele passou, porque a vida dele era uma vida de adoração. Ele ia sacrificar, ele pensava assim, poxa, eu vou sacrificar mais, porque vai que meus filhos pecaram. Talvez muitos falem assim, é bobeira, é excesso, mas era o zelo, cara. Um cara que tinha uma vida de adoração, e era um adorador, cara. Então, assim, e ele experimentou o mal, e ele experimentou o sofrimento. Então, por que descambou, cara? Porque as pessoas colocaram na cabeça que para elas tá bem, para elas poderem, a adoração delas fluir e ser genuína, a vida delas tem que ser boa, cara. Ela tem que ter a vitória. Ela tem que ter a conquista. Então é sempre a vitória vai chegar, a bênção vai chegar, as pregações são assim. Sim. E isso tem, na minha opinião, ferido a adoração sincera da igreja. De modo que se a pessoa está mal, ela não consegue adorar. Ela não consegue. Talvez o mal que aquela pessoa está passando é Deus mostrando para ela, me adora nessas circunstâncias mesmo, cara. Porque Ele é digno de toda adoração, é por quem Ele é. Verdade. E quando passa a ser alvo de adoração porque Ele faz somente, aí eu vou julgar se aquilo que eu estou passando foi Deus que fez ou não. Nossa, porque quando alguma coisa está ruim, o que você pensa? Nossa, será que estou deixando alguma brecha, cara? Será que está ruim? Ou, muito pelo contrário, talvez está tudo certo, está no caminho certo. Sim. Deus está provando, Deus está aprovando. Então é nesse sentido, cara, quando Deus pede o filho para Abraão, cara. Você tá falando tudo que eu vou falar, viu? É que esse cara vira Isso aí mostra que tá alinhado. Tá alinhado. Então Deus, quando pede filho para Abraão, cara, ele fala lá pro servo dele, ó, fica aqui, eu vou ali com o menino adorar e logo a gente vai voltar. Ele ia sacrificar, ele chamou aquilo de adoração, cara. Então, talvez a adoração também tenha a ver com parte de sacrifício que nós fazemos para Deus, aquilo que é importante para a gente. Verdade. Então, por exemplo, no trabalho, aí entra em todo aspecto da vida, né? Isso que a gente está fazendo talvez seja uma forma de adoração. Com certeza. A gente está levando conteúdo para as pessoas, falando daquilo que nós carregamos em Deus, né? Em Jesus e no reino, para de alguma forma edificar as pessoas, mas com um fim final, adorar a Deus, cara. Para que as pessoas, absorvendo esse conteúdo, elas possam, de alguma forma, entender qual é o chamado, ou para que Deus chamou elas, o que elas devem ser em Jesus, e no final disso tudo, glorificar a Deus. Então, cara, na minha opinião, né, por que descambou para esse negócio? Porque a igreja aprendeu, de forma geral, né, mais uma vez, né, a gente não tem esse aval para falar da igreja do mundo inteiro, do Brasil, nem da nossa cidade. Mas parece o que a gente vê por aí, o que é exposto por aí na internet, como a gente vê, é que há um consumismo muito grande e que nós só estamos adorando a Deus no centro da vontade dele quando a gente está bem, cara. E aí eu sempre vou buscar isso aí. Acho que também, assim, é meio que nós estamos falando de adoração como um estilo de vida, né? Como uma espécie de uma cultura de vida para nós. Eu vejo assim que, às vezes também, no decorrer do tempo, né? Meio que virou uma espécie de marketing cristão, né? Tem hora que a gente esquece que nós somos discípulos e não marqueteiro. E aí, como que age o marqueteiro? O marqueteiro é aquela pessoa que, independente se a empresa dele é aquilo ou não, ele procura passar uma visão de qualidade, né? E acho que às vezes a gente pensa assim que no reino tem que ser semelhante. Então, como que as pessoas, às vezes por causa do evangelismo nosso, como que as pessoas, ninguém vai querer vir para a igreja se nós falar que, irmão, mas você tô na prova, cara. Nossa, tá difícil, tá complicado. Então a gente fica, não, tô na benção, é isso mesmo. Então acho que meio que criou essa cultura na cabeça, talvez, né, das pessoas de não querer mostrar esse lado. E assim, só que na verdade a gente vê que Jesus, ele não fez promessa de ausência de dificuldade. Eu lembro que numa das passagens, ele diz assim, ó, no mundo vocês vão ter aflição.
Então, assim, ele disse que aconteceria isso. A promessa que ele fez é que nós não estaríamos só. Né? No mundo tereis aflição, mas eu vou estar com vocês. Eu vou estar junto. Nós vamos estar caminhando tudo junto. Então... Exatamente. E o próprio sofrimento, a forma como a gente lida com ele, expressa adoração, cara. Sim. Expressa adoração. E isso, na minha opinião, né, talvez mais do que no tempo de bonança. Sim, até assim, desculpa cortando só um minutinho. Não pode falar. Até mesmo a gente vê isso no chamado de Paulo, quando o Deus pede para Ananias ir lá orar por ele. Exato. Ele fala para ele no finalzinho, não, vai lá porque eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer, ou seja, sofrer. Por quê? Por amor do meu nome. Então, assim, às vezes o padecer também demonstra louvor, adoração e amor ao nosso Deus. Né? Eu acredito que não são músicas inválidas, né? Claro, né? Eu penso assim, porque em alguns momentos da minha vida, eu tava no meu quarto, assim, essas músicas, elas falavam muito comigo. Eu acredito que não são músicas inválidas, mas são músicas para ser cantadas no chuveiro, em casa, menos no altar. Sim. Entende? Eu acredito nisso, porque a gente tem uma igreja que, como o Lan falou, a gente não pode falar, a gente percebe isso. Um feeling, né? Um sentimentozinho ali. Não foi revelado nem veio do céu. Quando você canta uma música que fala do ego da pessoa, a igreja vai à loucura, mas quando você canta que ele é santo, a igreja não vai tanta loucura assim, porque ela entendeu errado algumas coisas. Então, não são músicas inválidas, mas para ser cantado no altar, acredito que tem que ser músicas que adoram, que digam quem ele é, né? Que adoram a Deus pelo que ele é. E como eu disse, não tem como você adorar pelo que ele é, sendo que você não sabe quem ele é. Verdade. E até uma coisa legal do Lito falando, nos bastidores, né, nós estávamos organizando pra gente começar, nós dois estávamos conversando sobre o relacionamento, né? É igual você tá falando da música, eu tava falando da oração do secreto, né? Talvez essas músicas mesmo assim, né, igual você tá falando, a do chuveiro, né, do aquele momento de oração, seja disso. Às vezes é um resultado do secreto. Às vezes é um resultado desse relacionamento. Às vezes é um resultado dessa situação e aí a pessoa recebeu isso, porque tem coisas que às vezes você tá orando no secreto, Deus fala com você, cara. Sim. Aí você ouve aquilo e fala, nossa, meu Deus, cara, que legal isso. Às vezes é para isso. E aí a gente confunde isso com aquele relacionamento do revelado, que é quando tá 2 ou 3 ele tá presente ali. Aí não é um contexto mais de... Só pra mim. Só pra mim, entendeu? Não é um contexto do meu reino, né? É um contexto do Pai Nosso. Do nosso Pai, do reino dele, entendeu? Então, assim, acho que às vezes a gente confunde um pouco isso. Sim. E assim, eu queria fazer uma outra pergunta. É o seguinte, nós que estamos aqui, né? Nós somos pessoas que somos líderes, né? Você é líder nos trabalhos da sua igreja, o Lan aqui na igreja, eu também, né? E assim, como que nós, como líderes, podemos ajudar o lugar qual nós estamos, a nossa igreja, o grupo discipulado que nós temos, né, o pequeno grupo, a célula, como que nós podemos ajudar a mudar essa mentalidade dentro das pessoas, dentro delas, como que nós podemos fazer para ajudar elas a virar essa chave e entender que adoração não é violão dedilhado, não é uma canção dizendo quem me viu passar na prova não me ajudou, sabe? Não é um lance desse tipo, como que nós podemos ajudar as pessoas a virar a chave para poder pensar que, não, a adoração não tem a ver comigo, tem a ver com ele, entendeu? É para ele, é para que ele seja exaltado. Como que nós podemos contribuir dessa maneira? Quando a gente estava lá na igreja, eu percebi isso. Então, o jeito... Às vezes a gente quer fazer isso na ministração. Eu vejo pelo menos isso acontecendo. Às vezes quando a gente está ministrando louvor, a gente quer ensinar para a igreja quem Deus é. E isso é legal. Só que não dá tempo. Não dá tempo. Tem que ser uma cultura aplicada na igreja de ensino sobre isso. Aí, pelo menos a ideia que eu tive na época foi de separar as quartas-feiras pra gente estudar sobre adoração, o que era adoração. Então a gente começou a fazer sobre isso, ficamos 1 ano estudando sobre o que é adoração, para depois a gente começar os trabalhos de louvor mesmo. E isso adiantou demais o lado pra gente. Então a gente entende isso agora. Só que a gente conseguiu isso com uma parte do grupo, que estava disposta, né? Sim. Que é o mais difícil, é o mais tenso. Para mim, pelo menos, é o mais tenso. Mas acho que a igreja, não só os músicos, mas a igreja precisa entender isso. E isso não vai ser no culto.
Não vai ser. Não dá tempo de ser no culto. Isso é mesa, né? É, exatamente. Isso é mesa. Não dá tempo. Teria que ser no sentido, então, de um discipulado. Exatamente. De gastar um tempo de fato Exatamente. nisso que você tá falando, né? Exatamente. Não ser no culto. Porque o culto vai ser uma resposta disso. Isso. Não tem como ser no culto. É verdade. Entendeu? Pra quem... Eu, pelo menos, que eu toco, a gente toca nos cultos. Não tem como eu chegar no culto pra receber. Eu que vou tocar, eu vou passar o quê? Eu já tenho que ter recebido isso dentro de casa, no meu secreto, na minha intimidade com Deus. Não tem como eu chegar no culto, eu vou tocar, vou passar pros outros, vou receber. Não tem jeito disso acontecer. Então, eu acredito que na igreja, a igreja precisa aprender isso fora ali do contexto de culto, mas um contexto de mesa, de, sei lá, escola dominical também, entendeu? Sim. Isso precisa ser ensinado. O que é adoração. Eu acho isso importante. E aí, lá? Com certeza, cara. Acho que o caminho igual ele falou, o caminho do ensino, o caminho do discipulado, o caminho do caminhar, de ensinar e, tipo, vamos ensinar o que, cara? Quem Deus é, cara? Quem Deus é. Eu lembro daquela passagem que quando aquela mulher chega na casa de Simão, né, Jesus tá lá jantando lá com o fariseu, né, Simão, chama pra comer lá, aí de repente chega uma mulher lá e ali fala que aquela mulher, a única descrição que fala dela é que ela era uma pecadora, cara. E aí ela se prostra nos pés de Jesus e ela começa a chorar nos pés de Jesus, a enxugar as lágrimas nos pés com o cabelo, e ela derrama, unge ali a cabeça de Jesus, né? E ele olha para Simão e fala para ele, Simão pensa, né? Se ele soubesse que essa mulher é uma pecadora, né? Aí ele seria um profeta mesmo. Se esse cara é profeta, ele vai saber que é uma pecadora. E aí Jesus olha para ele e fala, Simão, existia 2 rapazes, um devia 500, outro devia 50. O devia para a mesma pessoa. Sabendo que eles não tinham condições de pagar, perdoou a dívida de ambos. Quem amou mais o que perdoou, né? Uhum. E aí ele fala, olha, eu acho que quem amou mais foi o de 500. É o que devia 500. Ele falou, tá certo sua resposta. Então, ele fala assim, quem muito foi perdoado, muito ama. Quem pouco foi perdoado, pouco ama. O que Jesus está querendo ensinar ali, cara? Existiam pessoas, fazendo um paralelo entre a pessoa e Deus. Sim. Tem pessoas que elas reconhecem que elas são tão pecadoras, cara, que elas reconhecem que elas são tão sujas e assim, carentes da misericórdia e da graça de Deus, que essas pessoas, elas, colocando na ilustração de Jesus, elas deviam 500, cara. Ela acha que ela devia muito. Mas tem pessoas que ela não acha que ela deve tanto. Ela não acha que ela é tão pecadora assim. Sim. Ela não acha, poxa, eu não bebo, não fumo, né, não prostituo, não roubo, não faço nada. Perigoso isso, né, mano? Puxa vida, eu acho que eu devo só 50. Né? Acho que eu não preciso nem muito sangue para perdoar meus pecados. Só umas gotinhas só já me purificou. Agora aquilo ali tem que ser... Tem que tomar banho. Nossa, uma artéria inteira só para derramar naquela pessoa ali, né? Para perdoar os pecados dela. Então é isso que Jesus estava querendo ilustrar. Que tem pessoas que acham que está devendo 50 só. E aí a forma que ela retribui aquilo é pouco. É aquela pessoa que acha que deve muito, que olha para a vida dela e fala, puxa, além de eu não conseguir pagar, eu sou pecador miserável. E aí Jesus fala, esse muito ama. Porque ele reconhece o tamanho da dívida dele que foi perdoada. Então, cara, como que a gente vai ensinar as pessoas a ter essa mentalidade da adoração? Mostrando para elas o porquê elas devem adorar. Cara, eu devo muito, cara. Além de dever muito, eu não tinha condições de pagar. E existem pessoas que pensam que deve pouco. Então é esse paralelo que Jesus está falando. Sim. E a forma como eu vou retribuir isso reflete o reconhecimento daquilo que Deus fez por mim. Então a gente pensa que pregar o evangelho é só para descrente, né? Vamos pregar o evangelho para se converter, mas o evangelho são para os crentes também. Principalmente, né? São para os crentes, são para as pessoas entenderem ali a mensagem do evangelho, se converter, mas depois que elas se convertem, o evangelho precisa continuar sendo ensinado até Jesus Cristo voltar. O evangelho é isso, cara. É o Cristo que nos perdoou as nossas dívidas por aquilo que nós não tínhamos condições de pagar. Aquela parábola de Mateus 18 expressa isso do servo e do conservo, né? Sim. O rei perdoa o servo, mas na hora que ele encontra o conservo, aí o rei fala para ele, eu não perdoei sua dívida, você não tinha que fazer a mesma coisa que o seu conservo. E aí, exatamente, eles não tinham condições de pagar. Então, quando a gente ensina o evangelho, que o Li falou, essa mesa de discipulado, e mostrar, cara, por que eu devo viver uma vida de adoração, cara? Porque o que ele fez por mim,
Ele não precisa fazer mais nada. Ele faz ainda pela misericórdia, pela graça dele. Mas só isso já é digno de eu demonstrar gratidão e amar. E aí, quem reconhece tudo isso, muito ama, né? E é o caso daquela mulher. Ela se joga, se prostra, quebra tudo lá, faz aquele show inteiro, aquele escândalo. Porque a gente, nossa, pra que aquilo lá tudo? Que exagero, né? Não, ela reconheceu, cara. Ela viu que ela precisa, quem ela era, quem Deus era e o que foi feito por ela. Então tudo isso vai expressar não uma voz bonita, né? Quem se converte não fica a voz bonita, Não. mas uma vida de adoração plena diante de Deus, cara. Sim. Então acho que tem a ver um pouco nessa direção aí. Quando eu lembrei de uma história de Davi, em Salmo 51, eu acho que é o salmo mais da hora que eu já vi, que fala um tanto de coisa. É aquele salmo do cria em mim, um coração puro, é o salmo sinistro. Aham. Aí, quando você vê o porquê que ele escreveu aquilo, foi após o pecado dele com Betseba e após Natan chegar e rebentar a boca do balão. Aí, Davi escreve aquele salmo. E, cara, eu vejo que, igual o Lan falou, diante do pecado, não importa quem Davi era, o cara era rei e o cara pecou, mano. A reputação dele foi lá no chão. Sim. Entende? E Davi, eu vejo que o currículo de experiência com Deus de Davi estava lotado, mano. Lotado. É urso quem matou, é o gigante. Davi tinha muita experiência com Deus, muita experiência boa com Deus. Verdade. Só que diante do pecado, diante da dificuldade dele, ele não orou para Deus trazer de volta as experiências. Ele não orou, Deus, eu tô em pecado, tô com dificuldade, me leva de novo naquele acampamento de 10 anos atrás para eu viver aquilo de novo. Uhum. Me leva de novo naquele monte para eu viver aquilo de novo. Davi, ele orou o seguinte em Salmo 51, coloque em mim de novo a alegria de ser salvo. Entende? Então é igual o Lan falou. Pelo lance de entender que a gente foi salvo, de entender quem que a gente é, pecador. Mas Cristo, ele salvou a gente. Esse é o maior motivo para a gente adorar que existe. É esse motivo. É esse motivo. Então é bem isso mesmo. Bem isso. Quando eu penso em adoração, né, tem um texto assim que eu acho muito legal, cara. É Jesus conversando com a mulher samaritana. Esse texto, para mim, ele é bastante relevante, assim, porque eu vejo a igreja muitas das vezes, né? Estamos falando, né, de adoração como estilo de vida, e nós, como igreja, às vezes estamos um pouco perdidos nisso. E eu vejo a igreja nesse contexto, porque quando você olha lá, né, Jesus, ele vai conversar com a mulher samaritana, ela tem dúvida de como proceder na sua adoração. Porque ela diz assim, ó, vocês, judeus, diz que nós devemos adorar no templo. Nós, samaritanos, acreditamos que devemos adorar no monte. Uhum. E aí ela fala, se você é quem você disser, então aonde a gente faz isso? Como que a gente vai proceder essa adoração? Quem que tá certo? Porque são essas perguntas, é igual vocês falaram. Não, a gente não tem autoridade, a gente não tem autonomia para falar das igrejas por aí, né? A gente só tem autonomia para falar da gente. Né? Isso aí primeiro precisa falar com a gente, na verdade. Isso. Conversar com nós que estamos aqui participando, antes de falar com quem está assistindo e com outras pessoas que também, né, vão estar se descobrindo ao longo da caminhada. E a gente não tem esse gabarito, né? Mas às vezes a nossa maior dúvida é essa, né? Aonde? Qual que é o ponto certo? Que jeito que eu faço? Por onde que eu começo? Como que é isso, aquilo, outro? Como que vai ser? Que jeito que eu aplico e tal? E eu vejo que essa mulher, ela estava assim, perdidinha, né? E aí ela fala para Jesus, então qual que é o jeito certo? Que jeito que adora? Qual que é a liturgia, qual que é a liturgia? Né, começa por onde? É em dó que adora? Entendeu? Como é que é? Tem que esperar o maestro dar o piquezinho da mão? Como que é isso? E aí, assim, Jesus vai responder de uma maneira bem sublime, como ele é mesmo. Ele fala, olha, vai chegar um momento que não importa onde você vai estar adorando. E, assim, meio que quebra aquilo que é o que nós começamos a falar, assim, sobre que às vezes a gente pensa de mentalidade de adoração. Que ele diz assim, vai chegar um tempo que não importa onde você vai estar adorando, que não tem um lugar, mas sim como você faz, que é o que vocês estão dizendo, né? Porque, só cortando isso aí, cara, senão depois esqueço também. Que quando as pessoas criam regra, essa liturgia para adoração, as pessoas controlam quando você adora e quando você não adora, cara. Sim, exatamente. Quando tem uma regra onde as pessoas colocam, por exemplo, esse caso da mulher, foi lá quando o filho de Salomão,
acho que, se eu não estou enganado, Roboão, ele tá vendo, houve divisão, quebra no reino ali, né, de Israel. Sim. Aí ficou Judá e Benjamim para um lado, e as outras 10 tribos, que é chamado de Israel, né, as 10 tribos pro outro lado. E aí o pessoal, os israelitas, tava subindo para Jerusalém para adorar, cara. E aí o rei de Israel falou, poxa, eles estão subindo lá para adorar. Eu acho que eu vou fazer um altar aqui, que daí eles não vão, porque se eles for para lá, eles vão ser fiel ao rei de lá. E aí ele começa a construir um lugar novo de adoração para justamente não perder o domínio sobre as pessoas, cara. Já foi com a intenção errada, né? Já foi com a intenção errada. Acho que, igual você tá falando, assim, né? Às vezes é muito sério esse lance da gente como líderes, né, cara? Porque, assim, se a gente, às vezes por algum medo, receio, a gente começar a manipular a adoração, a gente começa a manipular a noiva. Né? É uma coisa assim, quando a gente fez aqui na igreja o curso de adoração com o Alessandro, uma coisa assim que eu achei muito legal que ele fala assim no curso de adoração é que ele diz assim que nós somos os mordomos da noiva. Quem pastoreia, quem lidera, quem toma conta de um grupo, um líder de louvor, o nosso papel, na verdade, é ser esse mordomo. E às vezes tem momento que a gente acaba se prostituindo com a noiva. Forte mesmo. A gente esquece que o nosso papel é ser amigo da noiva e amigo do noivo. E preparar a noiva para o encontro com o noivo. E aí a gente acaba se prostituindo, traindo a confiança do noivo e se deitando com a noiva. Se prostituindo com ela. E isso é muito sério. Né? É o exemplo que o Alan está dando a respeito do medo do rei. Porque ele começa a pensar dessa maneira. Tipo, se eu não estiver enganado, acho que até o pai de Acabe acho que faz isso. Não sei se eu não estou enganado, parece que vai acontecer isso, esse negócio de Samaria se tornar uma capital, no reinado do rei Omri, que é o pai de Acabe. Ele que vai estabelecer a Samaria como sendo o centro das 10 tribos, né? E a gente vê qual é o resultado disso. Porque Acabe, nossa, ele foi um rei perverso. Quando se fala de adoração, ele foi um dos maiores prostituidores que houve no meio de Israel. Porque ele abriu uma margem para entrar Jezabel, né? Que depois, até no Novo Testamento, Jesus vai falar novamente disso quando o anjo aparece para a igreja, né? Eu vejo que vocês estão recebendo no meio de vocês o ensino de Jezabel, acho que é isso que fala lá, né? Exato. De Jezabel. Então, vocês toleram, né? Isso, toleram, né? Esse espírito de Jezabel no meio, junto com vocês. E aí você vê que isso é muito sério. E assim, a gente pensando nessa mentalidade de nós como líder ensinar, quando você volta para a mulher samaritana lá, você vê Jesus. Porque ele vai quebrar isso. Ele vai falar assim, não, o negócio não é lugar. Que ele fala, vai chegar um momento que não vai importar onde você adora, mas sim como você faz. O Pai vai olhar, não é para onde você está, mas como você está fazendo. Exato. Porque se a gente pensar assim, em adoração como um contexto de igreja entre 4 paredes, e aí você vai achar que você adora só ali. Só ali. E aí Jesus está dizendo não. Vai chegar um momento que isso não vai ser assim. Ele vai estar buscando só por quem está adorando em espírito e em verdade. E não por local. Né? Não por onde você está inserido, enfim. É óbvio que, né, a gente não está desqualificando aqui você fazer parte de uma comunidade, de uma igreja. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. O que nós estamos dizendo é que a maneira que você faz é muito mais importante do ambiente onde você está inserido. Vai para além do contexto. Sim, da igreja, né? Ultrapassa. É aquilo que Jesus está dizendo. Alguns me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isso. Então não tem a ver com adoração labial, não tem a ver com o lugar onde eu estou. Não tem a ver, né? Isso, se eu levanto as mãos, como que eu me movo quando está acontecendo aquilo. Muitas das vezes pode ser emoção. Porque assim, é uma coisa muito séria aqui, né? Quero aproveitar esse gancho e já colocar isso na mesa aqui para deixar vocês dois destrinchar isso. Mas assim, a música é algo que mexe muito com o emocional da gente. Eu não sei vocês, eu não cresci dentro da igreja. E tem muitas músicas que elas são seculares, né, que eu já ouvi e eu chorei nelas.
eu me emocionei nelas. Então, assim, às vezes o estilo de adoração, às vezes a gente tá pensando que a gente tá vivendo um estilo de adoração e a gente tá vivendo muito mais uma emoção do que, de fato, uma vida de adorador. Sim. É ou não é? Exatamente. Eu tive uma experiência muito legal no mês passado, que foi isso. A gente foi num lugar que a gente viu muitas pessoas, assim, emocionadas, velho. Emocionadas, assim. Você via que... E é engraçado, porque a gente vive isso, a gente vai em acampamento, a gente toca, a gente canta. E a gente vê as pessoas chorando mesmo, com lágrimas, assim. Não porque elas estão entendendo, mas talvez porque, sei lá, a melodia é bonita, ou o que você tá cantando é legal. Hoje tem músicas que cara, você ouve aquela música do Mundo, você chora, mano. Sim. É uma música muito boa, assim, só que eu acredito que o segredo ali no lance tá exatamente no começo dessa conversa. Eles entenderem quem Deus é, entendeu? Uhum. Geralmente, as pessoas que não entendem quem Deus é, qualquer coisa é motivo pra chorar. Então elas chegam na igreja, tá passando problema em casa. Você começa a cantar alguma coisa, elas vão chorar por causa do problema. Eles não vão chorar porque eles estão entendendo que Jesus tá fazendo algo ali. Então eu acho que tem que ser bem explicado. Se pudesse resumir, Eric, de uma forma assim, bem clara, para tirar esse sentimento de emoção da igreja e tudo isso, eu acho que é intimidade e comunhão com Deus. Se eu pudesse resumir, intimidade e comunhão com Deus. Porque uma coisa que eu gosto de falar é que Deus não me chamou para ser ministro de louvor. Uma vez o Procopio falou isso para mim, sabe? Sim. Ele falou assim, por que você acha que Deus te chamou? Eu falei, pra ser ministro. Tá errado, rapaz. Tá de sacanagem, mano. Ele falou isso pra mim. E ele fala firme, né? Tipo de merda. Aí eu entendi depois por que ele falou isso. Porque é exatamente isso. Deus não me chamou pra ser pastor ou pra ser tudo isso. Quando a gente olha em Gênesis, a gente vê um chamado só. Só tinha uma coisa. Adão não era levita. Ele só tinha intimidade com Deus. Era só isso que existia, entendeu? Só isso que existia. Só isso que existia. Então eu acredito que o primordial é ter intimidade com Deus. Ou entender quem Deus é, ou entender o que Deus quer, ou entender o coração de Deus. Assim, eu não vou me emocionar por qualquer coisa, entendeu? Assim, não é qualquer palavra que vai me cativar. Então hoje a gente tem pastores que falam assim, isso que te digo. O cara nem falou, você já começa a chorar. Porque são pessoas emotivas, entendeu? Sim. Que elas não... Quando você conhece Deus, você vai entender se aquilo é de Deus ou não é. É batata, mano. É batata. Então, eu entendo que existe sim uma geração de pessoas que estão emocionadas. Eu prefiro o termo apaixonados. É uma geração de pessoas apaixonadas por alguém que eles não conhecem. Então, qualquer motivo é motivo para chorar. Qualquer motivo. Eu e o Eduardo, a gente conversa muito sobre isso. A gente vê isso direto. Acontece muito, muito demais, assim. Às vezes você tá com uma expectativa e as pessoas, você vê que não tá chorando por causa disso. Você espera que umas lágrimas por arrependimento, mas ainda são lágrimas por emoção. E isso é perigoso. Eu acho que é fruto da falta do ensinamento, da mesa, de explicar sobre isso, sabe? Sim. Uma coisa legal que você tá falando, tem um louvor que um dia eu comentei com você, você aprendeu até a tocar ele, porque é um louvor que eu amo muito do Ademar, cara. O Ademar é um cara fé. Nossa, essa música é o Lan falou do Jó, cara. Essa música tem tudo a ver com Jó. Ele canta pra Jó, né? Ele fez ela pensando na experiência de Jó. E aí ela fala isso, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Então, Jó foi essa questão. Não é? Nossa Deus, esse louvor. Esse louvor, eu falo, Deus, misericórdia, hein, cara. Eu preciso conhecer o Senhor de verdade mesmo, hein? Igual ele falou, é fruto de Bíblia, né? Fruto de um relacionamento. E Jó era esse cara. Né? Você vê que Deus está dando testemunho. Ó, pra você como que Deus é sublime, né? Deus, ele dá testemunho, igual o Lan falou, não é a mãe dele falando de Jó, né? Não é a mãe de Jó falando dele, mas Deus está dando testemunho de alguém que amava Deus de conhecê-lo. Sim. E assim, ó, é o que você falou, a importância de conhecer é muito grande, porque o conhecer que me leva a andar com ele. Exato. O conhecer é o que vai despertar em Deus esse desejo de falar para nós, não, então você tem buscado, você tem me amado só de conhecer eu, então eu vou me revelar para você, para me mostrar para você quem eu sou. E o que eu acho legal de Jó
é que Deus não mostra para ele assim, Deus não aparece para ele numa visão. Deus não aparece para ele num soprar. Deus não aparece para ele numa profecia. Deus não aparece para ele dessa maneira, cara. Não. Deus permite diversas situações de influências diabólicas, né? Porque o diabo vai falar, ele é assim por conta disso. Deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo outro. Para que depois lá, no meio de toda essa caminhada, Deus se mostre para ele. Né? Deus fala para ele, cara, agora sim. E aí Jó vai falar assim, agora eu não conheço mais Deus de ouvir falar, mas de andar com ele. De andar com ele, sabe? E tem um texto assim do livro de Jó que eu gosto muito, cara. Quem apresentou ele para mim uma vez foi o Reuel, que acho que se eu não estiver enganado aqui, né, gente? Ajuda aí o pessoal da edição depois também. Eu creio que é Jó 8:7. Onde fala assim, que o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estágio aumentará sobremaneira. E trazendo isso para a nossa vida, quando você conhece Deus, só de conhecer, o princípio é muito pequeno, porque é só uma base para que o último estado aumente de uma maneira tal. Eu sei que o contexto lá não tem a ver com isso, mas estou só pegando ali para a gente poder entender. Por quê? Porque a partir que eu parto desse princípio, o último estado meu em Deus, ele aumentará sobremaneira. Por quê? Porque quando eu passo a conhecer Ele, de com Ele andar, eu de fato passa a ser preenchido por quem Deus é. E aí o último estado meu aumenta mesmo, porque isso gera uma maturidade na minha vida. Isso traz uma maturidade na minha vida. E isso transforma aquilo que muitas das vezes a gente acha que é relacionamento com Deus ou aquilo que a gente conhece. Tem muita coisa que eu conhecia de Deus, de ler, que depois que eu vivi experiências com Ele, que mudou meu pensamento. É o que nós começamos a falar aqui no princípio. Né? Já teve textos que eu pensei que fosse isso e depois eu fui descobrir que não, né? O Lan deu um exemplo, um texto que até nos bastidores, mesmo, quando nós estávamos conversando, ele deu um exemplo de um texto que quando ele foi descobrir, né, ele não tinha a ver aquilo, sabe? E aí, a partir que ele entendeu que não era aquilo, que aquilo foi trazido para ele, o relacionamento dele com Deus mudou a partir daquilo. Então, assim, eu imagino dessa maneira, que tem situações que a gente está vivendo hoje que é gostoso, que é muito bom, mas se nós compreendermos de fato o que aquilo significa, meu Deus, aquilo vai talvez se torne uma direção na nossa caminhada, cara, na nossa caminhada, assim. E é isso que é o essencial de todas as coisas. Cara, a gente pega assim o apóstolo Paulo, cara. Ele foi um homem que viveu várias experiências, né? E aí quando ele vai falar do judaísmo, do tempo que ele era, né, em Filipenses, cara, ele fala assim, eu era judeu por excelência, né? Da tribo de Benjamim, enquanto a lei eu era zeloso, não sei o que. E ele fala assim, tudo isso é esterco, tudo que eu vivi até agora é esterco. E ele fala assim, por mim, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, cara. E tudo que ele fazia tinha um objetivo, conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. E eu lendo esse texto, falei, cara, o apóstolo Paulo ele já teve várias experiências, cara. Ele escreve o livro de 2 Coríntios, e vai falar que ele teve no terceiro céu. E ele vai falar que ele teve experiência, assim, coisas que quando ele vai falar daquilo, descrever o que ele viu, ele fala assim, é indescritível. São coisas que não é lista o homem falar, né? Verdade. Então ele começa a trazer aquilo como uma experiência, mas quando ele vai falar em Filipenses, ele fala assim, eu ainda quero conhecer a Cristo, cara. Eu ainda quero falar, Deus, não tem metade da experiência que esse homem teve, cara. Ele já viveu tudo isso e o que ele quer? Conhecer ainda mais. Então, essa busca por conhecer quem Deus é, cara, deve ser o centro da nossa vida, cara. Esse lance de Jó, cara, eu conhecia só de ouvir falar. E eu ainda achei que eu ia conhecer bastante, certo? Só faltava lá isso, né? Eu achei que eu conhecia bastante ainda, né? Mas agora meus olhos te veem, né, cara? Se tornou algo mais palpável, se tornou algo mais próximo, não porque ele recebeu uma bênção gigante, mas porque ele passou por um sofrimento tão grande, cara, que ele descobriu uma graça disponível em Deus para a vida dele, cara. Cara, imagina só, você tá ruim, ainda tem 3 amigos que te criticam ainda, cara. É o caso de Jó. Você pensa assim, eu vou ir lá conversar que ele é meu amigo, que ele vai me ajudar. Aí vem um cara e te pisa no você. Mas nisso tudo é Deus se revelando para ele, cara. E com certeza, aquele zelo, igual você falou, aquele zelo que ele tinha no início, com certeza isso tem
na minha opinião, né, a Bíblia não vai narrar isso, mas dobrou ainda mais, cara. Porque esse conhecer a Deus, e esse conhecer que o apóstolo Paulo tem aqui, cara, é tipo, eu me aproximei dele e vi que é bom e eu quero mais. Né? E isso tudo reflete na forma como nós vivemos, que, voltando pro ponto da adoração, né? Reflete na nossa adoração, no nosso estilo de vida, cara. Sim. E aí, como eu vou trabalhar, eu vou pensar em adoração. Quando eu vou comprar pão na padaria, eu vou agradecer a pessoa que me serviu, me pôs a sacolinha ali para eu levar embora. Cara, obrigado, Deus abençoe. Bom trabalho para vocês aí. Adoração. Pessoas que pegam, saem andando, não falam nada. Tudo é adoração nos mínimos detalhes, cara. Porque quando a gente pensar em sempre adoração só em igreja, mais uma vez, a gente vai manipular a nossa adoração e vai achar que a forma como nós devemos agir é só lá. Mas quando você pensa que, tipo, a adoração é tudo que você faz, até as coisas mais simples do seu dia, é a adoração. E aí você vai perceber, ou eu vou perceber, nós vamos perceber o quanto nós falhamos em adoração. Verdade. Não? E assim, falando de música gospel, né? Não vamos falar louvor, né? Senão vai confundir a nossa galera, mas falando de música gospel, quando você olha lá atrás, enquanto o Lan estava falando do versículo de Paulo, de Coríntios, eu lembrei já de um louvor, né, de uma canção gospel. Eu lembrei daquela canção do Toque no Altar. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida. E sempre quando eu converso de música com o Lipe, né, a gente pega bastante referência lá atrás. Ademar, Azaf Borba, Filho do Homem, Toque no Altar, Diante do Trono, o nosso outro amigo lá, o Antônio Cirilo, o David Killa, né, o Júlio de Oliveira, e aí vai. Né? E aí quando você pega isso, um dia eu vi um podcast que quem estava participando dele, acho que era o Juninho Afran, e ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele disse assim, naquela época, quando a gente estava lá atrás, a galera estava tudo escrevendo e ninguém sabia o que o outro estava escrevendo. E aí quando as músicas vinham à tona, você percebia que o pessoal estava falando a mesma coisa sobre essa adoração, sobre esse adorar a Deus, né? Esse louvar a Deus. Você via que eles estavam falando assim, as mesmas coisas, as canções estavam fluindo. Só que muitas das vezes, quando eu olho assim, igual eu já falei no vídeo passado, faz muitos anos que eu tive a oportunidade de me converter, né? A pregação não era uma pregação igual está nos dias de hoje. Era uma pregação muito menos discipuladora, muito mesmo de uma forma que disciplinava a gente. Era uma pregação que às vezes até mesmo rolava um pouco do que está acontecendo com a música hoje. Sim. E hoje eu vejo que isso deu uma mudada. As músicas se tornaram, né, mais emotivas, igual você está usando, nem todas, claro, né? Tem muito cara bacana. Os remanescentes, né? Isso, tem muitos remanescentes, tem muitas pessoas que usam essas pessoas que nós citamos como referência, né? E tudo mais. E essas músicas de hoje estão mudando e estão sendo dessa maneira. E a pregação, né? Ou o ensino da palavra que mudou. Sim. Porque você vê assim que muitos das pessoas que estão ensinando a palavra de Deus nos dias de hoje, a pregação dela, o sermão é muito discipulador, é muito de ensino. E o louvor deu essa mudada. E eu vejo que isso é bom. Por quê? Porque o que vai nos ensinar, de fato, pelo que vocês estão falando, a ter a adoração como um estilo de vida? É um discipulado intenso. Exato. São esse tempo de mesa, esse tempo gasto de verdade. É isso que vai fazer o diferencial, né? Então, eu vejo que talvez é por isso que Deus tem movimentado dessa maneira, né? Para que seja mais importante e profunda o estilo de adoração para nós, dia após dia. Você falou desses caras mais antigos. Eu não nasci nessa época mais antiga, mas eu gosto de estudar, né, sobre o assunto. E você vê que nos anos 80 e 90 era a época de Azaf Borba, Ademar, aquelas comunidades, Nilópolis, comunidade não sei da onde. Tinha muito esse lance de comunidade. Nilópolis que cantava crime, exato, Deus. Os caras. Aí você vê que eles tinham um estilo de música que era muito bíblico. Você pega todos. Eram todos bíblicos assim. E se você cantasse nos anos 90, nos anos 80, que você queria beijar os pés de Jesus, você ia ser expulso da igreja. Que não era uma coisa muito comum para eles. Sim. Então, nos anos 2000 ali, quando começou a virar assim, começou a surgir esses caras, Antônio Cirilo,
intimidade, te abraçar, pegar suas sandálias, os caras meio sinistros, né? David Keelan, Júnior de Oliveira, então começou a surgir essa galera que começou a trazer essa cultura de uma adoração mais extravagante para a igreja. E do nada, assim, misturou a adoração de comunidade com adoração extravagante. Hoje a gente tem todo esse estilo de música tudo misturado pra gente consumir. E hoje, se a gente canta, se o Alessandro canta Deixa Queimar, Eu Não Vou Parar, eu acredito que foi por influência desses caras lá atrás que começaram isso, né? E isso é muito interessante. E você falou sobre estilo de vida. Eu tava pesquisando, falei, o que será que é estilo de vida? Você falou estilo de vida, eu não sei o que significa, não sabia o que significava estilo de vida, né? Por favor, pesquisar sobre o que é estilo de vida. E eu achei um exemplo muito legal, que é, exemplo, nos Estados Unidos, o café deles lá é o café, né, mano? Os caras comem panqueca, ovo, bacon, uns negócios meio sinistrão. O café dos caras é a janta nossa no alternative de noite depois do culto. Aí, beleza. Aí chega no almoço totalmente diferente do nosso. Chega na janta totalmente diferente. Já brasileiro não. Brasileiro no café é o mínimo café corajoso. Né? O cara vai trabalhar. Pão com manteiga? Manhã, pão com manteiga, café, sai andando. Corre que tá atrasado. Aí tem que levar as crianças na escola. Sim. O brasileiro não tem esse tempo de fazer uma panqueca, fazer um bacon. Não tem. Brasileiro não tem. Almoço brasileiro é prato pedreiro mesmo. Aquele negócio. Então é totalmente diferente. O estilo de vida lá é diferente daqui. Aí, falando sobre isso, né? Quando a gente olha adoração como estilo de vida, a gente não tem uma escolha, Eric, se a gente vai comer ou não. Faz assim, deu fome, você tem que comer. Sim. Entendeu? Quando você olha a adoração como estilo de vida, é exatamente isso. Você não tem uma escolha. Se você entende a adoração como estilo de vida, você fala assim, hoje eu não quero adorar. É igual comer. Você não fala assim, hoje eu não vou comer. Eu tô com fome, eu não vou comer. Aí o Antônio Cirilo fala assim, às vezes a gente faz jejum da presença de Deus. Meu Deus. A gente faz, porque quando se a gente entende a adoração como estilo de vida, é igual tomar banho, entendeu? Tomar banho, você não é obrigado, você não é obrigado, mas você precisa. Sim. Adoração é a mesma coisa, você não é obrigado, mas a gente precisa disso. E quando eu entendo a adoração como estilo de vida, é exatamente isso. É isso fazer parte da minha vida como uma coisa que eu não posso viver sem ela. E ninguém vive de comer em restaurante. Não. Entendeu? Ninguém vive. Se você deixar pra comer... Ninguém indica, nenhum nutricionista indica pra você comer em restaurante todo dia. Sim. Então imagina o restaurante como a igreja, entendeu? Se você não vai viver da adoração dentro da igreja, igual a gente tava falando. Sim. Você não vai viver. Isso não vai te sustentar. Se a adoração na sua vida for somente dentro da igreja, igual dando exemplo de restaurante aqui, você não vai conseguir alimentar tudo isso. Isso tem que fazer parte da sua vida. Então, eu acordo cedo, eu preciso adorar, cara. Eu volto da escola, eu preciso adorar. Tem que ser é mais sobre a sua vida cotidiana do que sobre a sua vida só dentro da igreja, entendeu? Tem que fazer parte do negócio como se fosse comida. Então, estilo de vida é isso. Adoração, quando eu vejo como estilo de vida, ela fazer parte da minha vida como uma coisa que ela não pode fazer falta. Igual comida, tomar banho, escovar dente, né? Sim. Legal isso, cara. Legal. Então, assim, só pra gente pontuar aqui, né? Pra facilitar pra você que tá nos vendo, eu creio que tudo que eles estão falando aqui tá sendo bastante esclarecedor. Eu tô saindo daqui hoje e falo pra você, adorador, irmão. Segura aí agora. Segura, hein, irmão. Sabe? Então, assim, só pra gente pontuar aqui. Então, primeiro, gente, o que não é adoração? Não é louvor, não é ir na igreja, tá bom? Participar de um culto, isso não tem a ver com adoração, com estilo de vida, né? Para ter adoração como estilo de vida, tá? Faz parte, né? Você tá numa igreja, cultuar Jesus com os seus irmãos, mas isso não vai definir você como um adorador, beleza? Exato. Então, escutar o louvor, tocar no louvor, ir no culto, essas coisas não vai definir você como adorador. Ser um instrumentista não faz de você um adorador, beleza? Então essas coisas não faz você como adorador.
Agora, o que faz você, se fosse pra gente poder pontuar que vocês me ajudar? Eu sei que nós já falamos várias coisas dentro do vídeo já. Então, pra gente fazer um resumo aqui, pra nós poder ajudar a galera que vai estar vendo esse podcast depois. Se vocês pudessem pontuar algumas coisas, o que vocês poderiam colocar como pontos fortes de adoração? E eu quero já partir de um ponto aqui que é a minha praia aqui, né? Pra não ficar de fora, gente. Deixa eu só dar um meu aqui. Agora que eu tô entendendo mais sobre adoração. Então, assim, pra mim hoje, se fosse pra mim colocar aqui na mesa pra nós algo e pontuar como adoração, seria, primeiramente, ensino. Então, se eu quero me tornar um adorador, eu preciso ser ensinado sobre isso, porque é igual nós estamos falando aqui, conhecer a Deus vai me ajudar a entender quem Ele é, e entender quem Ele é me ajuda a saber quem eu adoro. Tá? Então, vai me ajudar a me tornar um adorador. Então, para mim, o primeiro ponto que eu queria trazer na mesa aqui nesse momento é ensino fará toda a diferença para que eu me torne um adorador. E para você? Pra mim, intimidade com Deus. Intimidade. Pra mim é o essencial mesmo. Eu acho que não existe, sabe? E nessa intimidade, assim, como que eu posso ser íntimo? Qual que você colocaria, assim, de que me ajudaria a me tornar íntimo? Leitura da Bíblia. Leitura. Oração, jejum. Olá, então, e você? Qual que seria o ponto para você, assim, que seria relevante para ajudar a galera que está nos assistindo aí, nos ouvindo, a começar a praticar para se tornar esse adorador, ter isso como estilo de vida? Cara, assim como eu disse no meio aí, né? A gente entender aquilo que foi feito por nós, cara. Como a gente foi criado para adorar. Legal. Né? Nós não fomos criados para... né? Pode ser até meio, talvez polêmico, aí, sei lá, né? Mas a gente não foi criado para ler a Bíblia. Né, cara? O alvo principal de Deus, e quando coloca o homem ali, embora, irmãos, eu não tô falando que ler a Bíblia não é importante, nem nada disso, pelo amor de Deus. Isso, até mesmo que o Lípio usou isso como um ponto. Né? Na ideia seria até no contexto, talvez, de ser um pregador ou algo assim, não? Ou no sentido de ler para conhecer mesmo. Por que eu tô falando isso, cara? Ajuda mais aí. Porque o corte já veio pronto, o corte. Fala que não é importante ler a Bíblia. Embora quem me conhece sabe que eu sou, meu Deus do céu, eu sou apaixonado pelas escrituras. O ministério que eu carrego é o ministério de ensino. Isso, então não estou desvalorizando isso. Muito pelo contrário. Mas ela é tão importante que vocês vão entender. Nós somos criados para ser adoradores. Tanto que quando Deus cria o homem, coloca lá no jardim, lá no Éden, lá, ele não ia ficar 24 horas lá cantando, mas a vida dele, o que ele fazia, expressava uma forma de adoração a Deus e tinha o que ele falou, comunhão, todo final da tarde, intimidade, cara. Então tudo isso tá englobado. Só que quando o homem peca, nós perdemos essa conexão, essa intimidade, nós perdemos essa forma de adoração como estilo de vida de forma natural, cara. Sim. Então é preciso alguma coisa. É preciso uma reconexão. E como que isso aconteceu? Por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Então quando eu falei no início que aquele que entende que foi perdoado, o tamanho da sua dívida, ele passa a ter um estilo de adoração um pouco mais fervorosa, porque ele ama mais. Então, tudo no Novo Testamento aponta para essa ação de Deus. Legal. Primeiro, então, voltando agora. Quando eu entendo o que Deus fez por mim e como Ele fez, aí eu entendo que eu sou reconectado, eu volto naquele princípio que Deus me criou, que era lá do jardim, cara. Sim. Então, tipo, Adão ele foi um verdadeiro adorador. Sim. Né? Os homens a partir dali perderam essa conexão, eles só podem se tornar adoradores de fato depois da conversão. Fora isso, tá todo mundo morto nos seus delitos e pecados, mas aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, eles receberam a vida. Sim. Que é em Jesus. Tanto que quando a gente vai ver em Apocalipse, João tendo uma visão do céu, e quando ele olha para o céu, o que tem lá? Adoração, cara. E é por isso que eu falo, por isso que eu quis dizer que a gente não foi criado para ler a Bíblia. Mas a Bíblia ela tem um papel importante na nossa vida
é fundamental, porque ela é um meio para, é o que o pessoal fala, né? Muitos não concordam, né? Não, o centro do culto é a palavra Sim. e tal. Eu, mais uma vez, né? Eu participo, né? Eu integro esse ministério de ensino, então eu reconheço a importância. Mas o objetivo principal do homem é a adoração. Uma vez desculpa aí, uma vez eu até mesmo fiz uma pregação aqui uma vez na igreja, que o tema era: a adoração é mais importante que a palavra. Rapaz, você fala pra você, acho que muitas pessoas que devem ter assistido devem ter criticado você de Com monte. certeza. Porque nós crescemos ouvindo isso. Sim. Que a palavra é o mais importante da... Isso, inclusive, até ficou muito marcado aqui, né, na família Bereia esse dia, porque eu comecei o culto diferente. Começou pela pregação. Eu comecei pregando, para depois nós adorar. Por que a gente parte desse princípio, né? Porque a Bíblia não é... O estudo da palavra não tem um fim em si mesmo. Ela é um meio para. Sim. Para quê? Para que você venha aprender qual é a vontade de Deus, para que você venha entender os atributos de Deus, quem Deus é. Para quê? Para você viver uma vida de adoração a Ele. Para que você venha moldar, lógico, com o Espírito Santo, com a ajuda do Espírito, moldar a sua vida, para que você venha atingir o objetivo final. Qual que é? Viver uma vida de adoração. Verdade. No céu a gente não vai ler Bíblia. Não tô falando que você não deve ler aqui agora, porque tem pessoa que acha que tá no céu. Sim, já, né? Não é o céu, gente. Ajuda aí. Igual o brinco. Tem gente que não lê nem a capa da Bíblia, né? Não. Poxa. Abre a Bíblia, só pega a Bíblia no domingo e depois fechou ela depois do culto, vai abrir só no próximo domingo. Exatamente. Isso aí não é o certo. E, mais uma vez, não tô falando que a Bíblia não é importante, gente. Então é bom falar isso porque as pessoas são chatas, né, cara? Eu só sei que o centro é a adoração e que nós estamos sempre para adorar porque eu estudo a palavra de Deus. Então, irmãos, a Bíblia é importante. Estuda, ama sua Bíblia. Isso. Nós temos o privilégio de ter, muitos países, muitos cristãos não têm esse privilégio. Mas o que eu quero dizer é, a Bíblia ela aponta e ela mostra para nós, cara, que nós somos criados para adorar e o homem perdeu essa essência quando peca, quando vive uma vida de pecado. E por meio do que Cristo fez por nós na cruz, por meio do sacrifício dele, nós somos reconectados a essa realidade de adorador. Então isso nos empurra para de fato ser um adorador. Sim. Em todos os estilos de vida. Cara, quando a gente tava falando de Apocalipse, né? Quando a gente vai para Apocalipse, João ele abre a visão do céu, ali capítulo 4 de Apocalipse. Ele vê o céu, o que está acontecendo lá? Adoração. Aí vai para Apocalipse 5, adoração. Aí tem os selos, abre os selos lá, depois os selos, o que tem lá? Adoração. Você vai lendo, adoração. Uma multidão fazendo o quê? Adorando. Então no céu tá acontecendo um negócio lá que não acaba. É os anjos, são os seres, a multidão que está lá, tá todo mundo adorando a Deus. Por quê? Aí eu separei aqui um versículo aqui para nós lermos. Aí Apocalipse 5:9. Eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi uma voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como seres viventes, e os anciãos cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força e honra, glória e louvor. Depois vi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, honra, glória, poder para todos sempre. O que está acontecendo no céu? 24 adoração, cara. Então nós fomos criados para adorar. E por que eles estavam glorificando o Cordeiro? Porque foste morto e compraste para Deus. Ou seja, ele reconectou gente de todo povo, tribo, língua e nação. E ele fez desse povo, aqui no versículo 10, constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, aquilo que Cristo fez por nós possibilitou, novamente, aquela conexão que Adão tinha lá no jardim, Sim. de adorador. Então, irmãos, mais uma vez, no céu não vai ter dom, cara. Não. Acabou o dom, não tem dom de cura, porque lá não vai ter doença. No ápice já, né? Já vai ter pleno. Então, e o que vai ter no céu? A adoração. Por isso que é interessante, né, cara? Voltando pro início do podcast, né? Adoração não é música.
Ou não é só música. Uhum. O que é adoração? A gente olha lá pro jardim, cara. O que Adão fazia? Ele vivia em constante adoração. Mas ele não parece um louvor que ele cantava lá. Ele cultivava aquilo que Deus falou para ele fazer, as plantas. Ele dava o nome, ele trabalhava. Ou seja, era uma vida de adoração. Sim. E na eternidade, no estado eterno, o que nós vamos fazer? A mesma coisa. Né? É uma vida de adoração. É por isso que as pessoas têm esse conceito errado, né? De que elas só adoram quando cantam. Mas na eternidade, cara, vai ser uma vida de adoração. As pessoas pensam que quando elas forem pro céu, vai ficar lá cantando o dia inteiro. Acredito que não. Vai ser um novo céu, nova terra restaurado. Deus vai habitar, né? Diz que o santuário de Deus agora está com os homens e eles serão o seu povo, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Sim. Então, aquele plano original, ele ganha uma nova roupagem. Não é mais um jardim, vai ser numa cidade. E aí, como que vai ser? Vai ser o homem vivendo uma vida plena de adoração a Deus. Tudo isso por quê? Porque o Cordeiro se sacrificou. E pelo sangue do Cordeiro, ele comprou todo o povo. Então, por um poder de onisciência, onipresença, onipotência de Deus, isso já estava desenhado, porque Deus sabia, Deus viu lá na frente, desde a eternidade, já estava estabelecido. Então, isso ele passa a ser possível por causa do sacrifício do Cordeiro. E quando nós entendemos isso, com certeza, isso vai fazer igual fez com aquela mulher, aquela pecadora, cara. Viveu uma vida prostrado diante dele. Uma vida de devoção a ele, uma vida de adoração. Estão me xingando, tá acontecendo tudo ruim na minha vida. Mas eu estou vivendo uma vida de adoração a ele. Porque não tem a ver comigo, o que eu faço, o que eu falei, o que eu pensei, o que eu deixei de fazer, o que as pessoas fazem comigo. Tem a ver o que o Cordeiro fez. Sim. Ele se sacrificou, cara. Então, acho que isso faz com que, se a gente ter essa consciência do que foi feito por nós, isso vai moldar a nossa maneira de viver, cara. O Rodolfo Abrantes, ele quando foi no Altas Horas, né, uma entrevista muito antiga dele, o cara entrevistando ele lá, ele falou o seguinte: Cristo deu a vida dele por mim e a maneira que eu vi de expressar gratidão a isso foi dar minha vida para ele também. Então é exatamente isso, cara. Eu acredito que parte desse princípio de reconhecer o que foi feito por nós e aí, como resposta, amar Jesus e adorar a Deus numa forma que vai para além das quatro paredes da igreja, né? Sim. Um detalhe assim, que eu lembrei, que ele tava falando, que houve uma frase um dia, falou assim: você não foi criado para pregar o evangelho. Daí a pessoa ficou tipo, nossa, heresia, né? Tipo assim. Só que quando a gente olha para Gênesis, não tinha necessidade de pregar o evangelho na época. Os caras já estavam vivendo o ápice da intimidade, como o Lan falou. A adoração ali não tinha música, não tinha nada. Eles viviam o ápice da intimidade com Deus. Então não era necessário pregar o evangelho. Ia pregar para quem também? Para girafa? Então não tinha necessidade. Aí o cara fala assim que a necessidade de pregar o evangelho veio com o pecado que entrou no mundo. Então eu entendi quando você falou do lance da Bíblia. Eu entendi porque às vezes você pode ler a Bíblia e você não tem intimidade com Deus. Você não vai entender nada que você está lendo. Mas quem tem intimidade com Deus entende a Bíblia de outra forma. Sim, né? com certeza. Quem tem intimidade com Deus entende a Bíblia de outra forma. Então você pode sim. Cara, a gente vê várias pessoas que não acreditam em Deus, mas que conhecem a Bíblia de uma forma que a gente nunca vai conhecer. Mas eles não têm a intimidade com Deus. Uhum. E a intimidade revela algumas coisas para você que talvez eles nunca vão entender se eles não tiverem. Com certeza. Exato. Entendendo que a pregação e o ensino da palavra, com o qual eu faço parte desse ministério de ensino, mais uma vez reiterando, né? Uhum. Mas se a gente entender que é um meio para, não é um fim em si mesmo. Nós começamos falando sobre isso. A adoração, ela tem um fim em Deus. Uhum. Mirar em Deus e encerrou ali. A pregação e o ensino, e pelo ensino, com certeza, por meio do ensino da palavra, por meio do discipulado, nós vamos chegar a esse lugar. Sim. Mas entendendo que isso é um meio para. E onde que eu descobri isso? Bíblia. A palavra de Deus, é claro. O que nós queremos dizer para você que está acompanhando esse podcast é o seguinte: a intimidade, o relacionamento e o ensino, eles vão transformar você em quem você vai precisar ser eternamente, um adorador.
que adora o Pai em espírito e em verdade. Uma coisa fantástica, cara. A gente que gosta, né, desse lance do estudo, tem uma máxima dentro do estudo da teologia, né? Não sei se aplica em todos os casos, né? Muitos. Mas qual que é a finalidade da teologia, cara? Do estudo teológico, até acadêmico mesmo. Se não for para colocar a gente de joelho diante de Deus, cara, não vale nada. Se for só para eu enriquecer o meu conhecimento, é lixo. Se for só para eu saber o que eu falar, o grego, o genitivo, é isso, o auristo, é lixo. Sim. É esterco. A gente tá lá igual o Paulo, cara. O cara conhecia tudo, fariseu, zeloso, mas a partir do momento que ele conheceu a Cristo, ele reconheceu que aquilo tudo... Cara, imagina a cabeça do Paulo, um monte de engrenagem com as convicções que ele tinha, mas essa engrenagem estava com teia de aranha, cara. Mas aí quando ele recebe o Espírito Santo, aquilo começa a girar, cara. Começa a fazer sentido. Todo aquele ensinamento não foi inválido, né? Ou foi inútil. Sim. Mas estava apontando para a direção errada. Mas quando o Espírito Santo, eu imaginando na minha cabeça, né, lógico, quando o Espírito Santo entra nele e as coisas, aquela revelação de Deus começa a fazer sentido, imagina aquela engrenagem funcionando, assim, tudo começando a girar, cara, e fazendo sentido. Poxa, aquilo lá tudo que eu estudei, que eu achei que apontava para uma direção, estava apontando para Jesus. Então todo o ensino teológico, toda a pregação, que mais acadêmica que seja e chata que for, se não for e não servir para colocar a gente de joelho, cara, diante de Deus, Senhor, como Deus é poderoso, cara. Que coisa maravilhosa. Isso precisa ser um meio para a adoração. Verdade. Precisa ser. Beleza, então, gente. Nós vamos encerrando por aqui, tá? E quero agradecer, né, o Lipe por estar com a gente aí, nos abençoar nesse dia de hoje, né? O Lan, que nós já somos parceiros aí nesse podcast aí, né? Com a graça de Deus. Ô, glória, amém, cara. E você, que tem estado com a gente, né? Nós estamos aqui para, junto com vocês, descobrir cada dia mais e mais como nós termos esse DNA do reino e nos tornar esses discípulos que Jesus nos chamou para ser, para que então nós possamos nos tornar discipuladores e cuidar de outras pessoas, porque foi a ordem que ele nos deu. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse é o objetivo. E que você possa, através desse vídeo, absorver tudo que foi falado e se tornar esse adorador aí, né, como estilo de vida, se tornar isso, porque se você quer viver essa vida eterna com Deus, é esse estilo de vida, é essa cultura que você vai precisar ter para sua vida. E usa essas referências que nós trouxemos aqui para vocês, como intimidade, né, a partir da oração, da palavra, do jejum, ensino, né, um ensino básico, não, um ensino discipulado mesmo, onde você vai ser intenso naquilo, na sua aprendizagem, e esse relacionamento, o intuito a qual nós somos criados, nos relacionar com Deus. Tá certo? Lipe, considerações finais? Ah, não. Acho que tá bom. Se eu vou fazer a consideração final, vou começar de novo. Lan, considerações finais? Agradecer, né, o pessoal que tá assistindo aí. Pessoal, curte, compartilha, comenta aí. Segue nós nas redes sociais também lá, né? Beleza? Então, galera, Deus abençoe vocês. E, não deixe de fazer parte dessa nova onda do discipulado. Que Jesus te guarde e te abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus e até a próxima. Glória.